Olá amigos, bem-vindos de volta. Quem nasceu nos anos 80 ou mesmo antes disso vai perceber este vídeo melhor que ninguém. Na altura não havia telemóveis, não havia internet, a televisão era a preto e branco, pelo menos a minha era a preto e branco, e nós temos a consciência, se calhar, ou a tendência de pensar que à medida que o tempo passa a nossa sociedade fica mais evoluída. Então explica-me porque é que esta sociedade que é tão evoluída está completamente em decadência e a destruir tudo o que os nossos antepassados que se calhar fizeram de bem. Eu não estou a dizer que eles eram perfeitos, eu não estou a dizer que os anos 80 eram perfeitos, nada disso, havia muita coisa má, por exemplo, Mário Soares era quem governava o país, se aquele avião não tivesse caído, mas isso é outra história. As pessoas não tinham se calhar consciência, por exemplo, do mal, por exemplo, que o tabaco fazia, a informação era muito escassa, tinham que aprender tudo através do erro, não havia um videozinho no YouTube a explicar como é que se arranja, por exemplo, uma máquina de lavar a roupa, ou melhor, nem sequer havia máquinas de lavar a roupa, nem máquinas para praticamente nada, a não ser se calhar uma máquina de costura que muitos tinham em casa. Mas ontem, a falar com o meu filho mais velho, comecei a pensar realmente como a vida era diferente quando eu era criança. E se nós compararmos para os dias de hoje, percebemos que provavelmente nós não aprendemos nada ou aprendemos muito pouco com aquilo que passou. E há pouco falei de Mário Soares, mas para compensar essa personagem que existia em Portugal, pelo menos nos Estados Unidos, tínhamos se calhar o melhor presidente de todos os tempos, Ronald Reagan. Para quem não sabe, até deu origem ao nome do Cristiano Ronaldo. Porque o pai do Cristiano Ronaldo admirava tanto este presidente. Aliás, quase toda a gente adorava este presidente, principalmente os americanos, que, se vocês repararem bem, nos anos 80 não havia praticamente guerras em lado nenhum. Porquê? Porque Reagan conseguia lidar, por exemplo, com Gorbachev, que era o antigo presidente da antiga União Soviética, com delicadeza, sabia lidar com os inimigos com diálogo. Acho que devia ser aproveitado este exemplo, por exemplo, para todos aqueles que querem lidar com o Putin hoje, e é o que Trump vai fazer, mas essa conversa é para outro dia. Apesar de Reagan para mim ser provavelmente o homem que mais mudou o mundo para melhor, essa conversa é para outra história. Mas agora vamos ao mais importante. Nos anos 80 havia respeito à polícia, havia respeito à autoridade. Hoje mandam tijolos à polícia, mandam até uma sanita, como aconteceu esta semana, incendeiam carros e nada acontece a quem faz isto. Eu estou a falar de Portugal em 21/11/2024. 2024 anos depois de Jesus Cristo ter pisado a Terra. Como é que é possível esta evolução da sociedade? Olha, nos anos 80 Lisboa era uma cidade linda, hoje passa por lá e vê. Nos anos 80 as pessoas cumprimentavam-se, tinham uma conversa interessante, hoje passam a vida a olhar para os ecrãs do telemóvel e não conseguem encontrar temas que sejam interessantes para falar com as outras pessoas. Nos anos 80, muitas pessoas, e os meus pais também faziam isso, deixavam as portas de casa abertas, os carros abertos. Hoje, mesmo que eles estejam fechados, existe uma probabilidade muito grande de seres assaltado. Na televisão eu via o MacGyver, não sei se era final dos anos 80 ou princípios dos anos 90, MacGyver a desenrascar-se, a transformar coisas incríveis, a transformar se calhar um arame e um bocadinho de enxofre num bolo rei, o justiceiro a combater o crime com o carro que falava. Hoje as pessoas já nem mal conversam, quanto mais carros a falar. Mas se nós olharmos hoje para 90% das séries, por exemplo, da Netflix, tu vais perceber tudo o que está por trás dessas séries. Bem, é melhor não abusar da tolerância que o YouTube tem comigo, mas vocês percebem se vocês acompanharem essas séries. No cinema, nós tínhamos o Rambo que lutava contra as ditaduras. Hoje, as ditaduras, grande parte delas, dominam o mundo e os filmes mostram isso bem. Se tu veres os filmes, tirando um ao outro, é exatamente isto que mostra. Na rádio ouvíamos sempre música portuguesa. Hoje, se tu ligares as grandes rádios de música, passam sempre músicas que passam a ideia que o sexo deve ser vivido sem responsabilidade. As mulheres, se calhar, são um objeto sexual. Onde é que estão as feministas nisto? Como acontece, tem tantas músicas de funk que constantemente estão a passar na rádio. Eu sei que os miúdos adoram, os meus miúdos também gostam, apesar de eu tentar mostrar que a mensagem que essas músicas trazem é horrível, mas eles cantam, eles também, mas isso não vale a pena muitas vezes, mas estas músicas que eles cantam, isto fica no subconsciente deles e aquelas palavras vão ficar lá, não duvidem. Anos 80, amigos, as crianças adoravam brincar na rua até de noite, até os pais chatearem com eles para virem para casa. Hoje, os pais quase que obrigam os filhos a sair de casa. Nos anos 80, a grande maioria dos pais, apesar de não ter quase formação nenhuma, não ter conhecimento de como educar os filhos, eles davam o melhor. Naquela altura, eles não sabiam o que era inteligência emocional, não sabiam o que era parentalidade consciente. Hoje também não.
afinal, isto também não mudou. Apenas o facto de hoje, se calhar, colocarem os filhos na escola para ser o Estado a educar os filhos em vez deles, ou então colocar os filhos para que sejam os filhos dos outros a educarem, porque em casa quem educa é o telemóvel. Eu vi um estudo e não sei se te vai espantar, a mim espantou-me. Nos anos 80, apesar das pessoas passarem por muitas dificuldades, apesar de passarem por taxas de juros que eles tinham de 20 e tal por cento, porque isto foi o meu pai que me disse, não sei responder à realidade, mas acho que sim, apesar de aos olhos, aos nossos olhos de hoje, eles não terem praticamente nada, acreditem, eles eram muito mais felizes, até nós crianças éramos muito mais felizes, e não me interpretem mal, eu não sou contra a evolução, eu não sou contra nada disso, eu acho é que já é tempo de nós começarmos a perder tempo, começarmos a não perder tempo em coisas que não têm jeito nenhum e começarmos a descobrir quem somos e não perder tempo com filmes e séries e músicas que não nos levam para lado nenhum e estão a deixar a cabeça dos nossos jovens tão confusa e tão difícil de eles conseguirem assimilar o que é mais importante e estão a transformar os nossos jovens em esquerdistas tóxicos que querem destruir a nossa sociedade. Vou ficar por aqui, amigos. Obrigado por vocês estarem desse lado e fica em paz.